Porque não existe graduação em psicanálise. Primeiro, pensando aqui no Brasil, não pode ter graduação de uma profissão que não seja regulamentada por uma lei federal, para dar o nome ao título, para dar as diretrizes do que o profissional pode ou não pode fazer. E não existe uma regulamentação por uma lei federal. Mas por que não existe essa lei federal? E por que no mundo inteiro é assim? Para que a gente possa entender isso, a gente precisa voltar um pouco para a história do Sigmund Freud, criador da psicanálise. O Freud, fazendo um resumo muito rápido, o sonho do Sigmund Freud era ser uma pessoa famosa, mundialmente conhecida, que o seu nome ficasse pela eternidade. Na região onde Freud morava, existia somente duas possibilidades de formação acadêmica. Ele podia ser bacharel em direito e advogado, ou ele poderia ser médico. Então ele escolheu a medicina, porque ele já gostava dessa área de biologia desde criança. Freud tinha uma mania de ficar anotando desde criança todos os seus sonhos. E ele despertava interesse para entender o funcionamento da mente humana. Aí Freud foi fazer a especialidade de neurologia. E o Freud começou a querer entender qual era a relação do cérebro com as patologias mentais. Qual era a relação morfológica? Qual era o defeito da máquina do sistema nervoso, principalmente do cérebro, que provocava os problemas mentais? E chamava muita atenção porque Freud sempre foi uma pessoa triste, melancólico, depressivo. Na época, o termo utilizado era melancolia. E eles só acreditavam que isso tinha a ver com a tristeza. Não se conhecia a depressão de origem biológica como a gente conhece hoje. Então Freud foi tentar descobrir alguma coisa que pudesse tratar essa melancolia. Nessa busca, o Freud conheceu a cocaína e ele começou a utilizar nos seus pacientes de clínica de neurologia a cocaína para tratar a melancolia. E foi um desastre. Ele perdeu vários pacientes por overdose, inclusive ele ficou viciado em cocaína. Então, isso provocou um desastre do Freud no Conselho de Medicina daquela época, em Viena, e também no centro acadêmico no qual ele era formado. E Freud foi expulso de todas as atividades acadêmicas da época. Isso fez com que ele entrasse numa depressão muito grande. E nessa depressão ele tentou fazer uma busca de uma outra forma que não utilizasse medicamento, pois a utilização da cocaína já teria sido um desastre. Então é nessa busca que ele acabou desenvolvendo o método psicanalítico. Como Freud foi achincalhado e destruído na época pelo meio acadêmico, ele quis montar uma sociedade psicanalítica, no primeiro momento secreta e num segundo momento protegida no seu estatuto, para que não pudesse nenhuma outra instituição, a não ser o estatuto da sociedade psicanalítica, deter o direito ao nome psicanalista. Então, uma faculdade que quiser fazer um curso de graduação, ele nunca vai poder utilizar esse nome. Mas existem outros fatores também que inviabilizam ter uma faculdade de psicanálise.